Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. O Passo em 10 dessa semana vai abordar uma área que muitas pessoas não gostam de falar, comentar, de abordar, mas se faz necessário. Antes de entrar no assunto, eu quero ler uma passagem da Bíblia que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Olha o que diz a palavra. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Meus amados irmãos, nos últimos dias que antecede a vinda de Jesus, nós estamos vendo aqui na nossa nação algo que nos preocupa muito, porque como igreja nós trazemos na nossa liturgia um costume de dizer que religião e política não andam juntos. Eu não sei quem criou essa filosofia, onde foi gerado isso, mas quando examinamos a Bíblia Sagrada, a todo momento, principalmente Romanos capítulo de número 13, nós vamos ver que todo o governo da terra foi estabelecido por Deus, foi colocado por Deus, foi direcionado por Deus. Todos os governantes e líderes que já governaram todas as nossas nações que nós conhecemos nesta terra foram instituídos por Deus. Por que não lembrar do faraó no Egito, quando de repente José alcança misericórdia e favor diante daquele faraó, a ponto de colocar na tua mão um anel de governador, governando todo o Egito. Quando eu leio essa passagem, irmãos, pelos anais da história, eu não encontrei nenhum governador, a não ser José, antes dele no Egito. Não tinha esse cargo foi criado depois deste faraó, que colocou nas mãos de José um anel para que ele governasse aquela nação. Ora, sem sombra de dúvida, foi a mão de Deus que organizasse tudo aquilo, porque desde os primórdios de José foi sendo preparado para governar o Egito. Agora, religião e política não andam junto? Houve ali um momento de política. Política é a arte de conversar, dialogar, de colocar pingo nos is. E ali politicamente, aquele faraó, ele exerceu princípios políticos para que José virasse governador do Egito. Nós conhecemos a história, sabemos o que aconteceu ali, sabemos quantos anos o povo de Deus ficou ali aprisionado, escravizado, porque aquele faraó morre, vem um outro, cujo outro Deus endurece o coração. Era projeto de Deus. Politicamente, quem governava aquela nação estava escravizando agora o povo do Deus vivo. Isso também é política, porque ali eles cresceram debaixo dos rudimentos da escravidão, e Deus agora lhes tira daquele lugar e leva para o deserto. E pasme você, ele não foi tirado do Egito e já levado para Canaã, ele foi levado para o deserto, para sofrer mais uma vez, politicamente falando, exercendo o princípio de governo, estabelecendo Moisés, estabelecendo Arão, levantando homens e mulheres para governar a sua nação em meio àquele deserto. Como se não bastasse, pegamos também nos anais da história a história de Daniel. Um menino que, se você se atentar na Bíblia Católica, pode pegar a tua Bíblia Católica no livro de Daniel, tem 2 capítulos a mais, você vai ver Daniel exercendo juízo, exercendo governo, exercendo o princípio dentro de Israel, ainda o menino defendendo Joaquim e Susana, tua esposa. Quando nós atentamos para a Bíblia Sagrada, vemos eles chegando numa terra de ninguém, de aquém, de além, a qual eles nem conheciam, chamada Babilônia, e agora eles assentam o desejo no coração de não se contaminar com aqueles manjares do rei. Conhecemos a história, ficaram-se assim os meninos mais lindos daquele reino, e se você for acompanhando a história, eles foram desenvolvendo crescimento a tal de começar a governar províncias. Daniel se tornou um dos príncipes da Babilônia. Se isso não for política, se não estiver andando junto com a religião, eu não sei que nome recebe isto. E quando olhamos para a Bíblia, nós vemos ali Deus sendo exaltado politicamente pela vida de Daniel e pela vida de Sadraque,
Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego exaltaram a Deus antes da morte de Nabucodonosor, quando foram jogados na fornalha aquecida 7 vezes mais por causa de política, por causa de um decreto que foi estipulado e assinado pelos governadores das províncias. Agora pasme você, a política ela foi levantada por homens. Vamos abrir um parênteses e falar do sistema. O sistema estava promovendo a morte daqueles homens de Deus. Mas como que eu amo o sistema? Porque o sistema é feito por homem, mas é exterminado pelo poder de Deus, mas através da vida de homens. Sadraque, Mesaque e Abednego, quebra-se o sistema idólatra daquela geração, e principalmente o que eles queriam era governar as províncias que esses meninos governavam. Não somente pegar o Deus de Israel, mas destituir os 3 daquele cargo. Agora pasme você, Deus entra na fornalha da vitória, restitui eles ao cargo de governador, e ninguém fala mais nisso. Com Daniel não foi diferente. Daniel agora é jogado na cova com os leões. Os ministros e os príncipes também, cujo Daniel era um, vai até a rocha que tampou a boca da cova e coloca os seus anéis ali na cera, dando ordem de execução para Daniel. Ou seja, os ministros deram ordem para a execução de Daniel. Mas a Bíblia vai dizer que durante aquela noite Deus interveio. Deus mandou um anjo, intervindo assim para que Daniel pudesse exaltar a Deus. E dentro da religião judaica, como eu costumo dizer, Israel, irmão, não tem religião, porque Israel é uma nação que é do Senhor. Ali eles não crescem falando, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Não, ali eles são de Deus e pronto, acabou. E agora o rei Dário chega, você conhece a história, e fala: Daniel, fosse por um acaso o teu Deus tão poderoso para te livrar da boca dos leões. Daniel levanta os olhos e diz: vive o Senhor meu rei eternamente, que cuja face estou, que o meu Deus me livrou, meu Deus me guardou, meu Deus me protegeu. E mais uma vez nós vemos Daniel sendo restituído ao seu cargo de governo, de liderança, de príncipe daquela nação, politicamente falando. E hoje nós crescemos diante deste tabu, dizendo que não tem comunhão a religião com a política. Olha para você ver a leitura que nós fizemos no ano em que morre o rei Uzias. Política, governo estabelecido por Deus. Deus aparece no cenário. Ele faz com que Isaías tenha uma visão do céu. Ele faz com que Isaías enxergue o trono inacessível de Deus. Ele faz com que Isaías enxergue os seus querubins, os seus anjos que guardam a tua santidade. Mas uma coisa que eu acho extraordinário é que Isaías está olhando para o trono de Deus. E quem está sentado no trono? O próprio Deus. Só que a Bíblia também diz que o seu séquito, aquela vara de medida, aquela vara de governo está na mão de Deus e enchia todo o templo. O templo é simbolismo na terra de quem está governando, de quem está regendo as nações com cetro de ferro, de ouro, de prata, de bronze. Deus está organizando. Deus está dizendo para Isaías: Isaías, eu estou no governo. Isaías, o rei pode até ter morrido, a política pode estar aí até balanceada, mas eu ainda estou no governo, estou sentado no meu sublime trono. Isaías, eu não deixei de governar, mas eu vou fazer de ti um instrumento neste momento. Eu vou fazer de ti boca de Deus nessa terra. Olha o que vem acontecendo com a nossa nação. Olha o que vem acontecendo no meio do nosso povo. Nós achamos que os caminhoneiros será suficiente para nos ajudar neste momento de tristeza governamental do nosso país. Nós só sabemos ir para redes sociais e esculachamos, ridicularizamos e falando mal até dos governantes, quando Romanos capítulo 13 nos ensina a ser sujeito às autoridades. Pastor, então o que nós devemos fazer? Política e religião não andam junto? Anda. Ela pode até não se misturar, mas anda junto. Tem pessoas que falam: o pastor está deixando o prefeito subir no púlpito, o pastor está deixando um vereador subir no púlpito. Irmão, subir no púlpito, todo mundo pode subir, mas esse lugar só vai ser um altar quando eu e você, homem de Deus, estivermos subindo aqui e trazendo conosco a nossa família. Uma família libada, um caráter libado, uma santificação a qual o Senhor deseja para que possa nos usar. Aí deixa de ser um púlpito e continua a ser um altar. Eu vou abrir um parênteses e te dar uma explicação bem simples.
Tem pessoas que falam, olha, não pode ir para o monte de qualquer jeito, não pode levar gente de qualquer jeito. Eu até entendo e respeito. Mas o demônio que eu expulso na igreja, eu repreendo no monte. O demônio que nós expulsamos na rua, nós expulsaremos no monte. Então, se o problema forem demônios, a autoridade de Deus, ela é exercida em todos os lugares desta terra. Onde pisares a planta do teu pé, o Senhor pisará contigo. Agora, por que não exercer princípio de política e de governo junto com os governantes da terra? Porque toda autoridade foi constituída por Deus. Pastor, mostra para mim dentro da Bíblia, no Novo Testamento, eu já vou parar por aqui. No Novo Testamento nós encontramos um homem por nome de José de Arimateia. Ele vai até o governador da Judéia, Pôncio Pilatos, que governava toda a Judéia, e ele vai pedir o corpo de Jesus para sepultamento. Por quê, pastor? Porque todo homem que era crucificado não podia ter um sepultamento. O teu corpo era jogado no campo para a besta fera comer. Mas Jesus teve um sepultamento, porque além dele comprar um sepulcro novo, ele tinha conhecimento, moral, amizade com o governador da Judéia, e ele vai ali e pede para Pôncio Pilatos o corpo de Jesus. Ora, vamos entender essa passagem, irmãos. A política está aí, e tem muitos crentes agora falando que nós não temos nada a ver com política. A religião não tem nada a ver. Sim, a religião não tem, porque a religião pura com Deus está lá em Tiago 1,27. Mas nós, como igreja, temos que estabelecer esse princípio. Voltar ao joelho, voltar a orar e clamar a Deus, porque nossa nação, nosso país e o nosso povo serviremos ao Senhor. Beijo ao teu coração. Política e religião andam juntos, pode até não se misturar, mas andam juntos. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.